Bom, então estamos gravando agora. Semana que vem teremos prova, não sei se vocês estão cientes disso. Estão lembrando disso? Tá. Eu vou resolver aqui 3 exercícios que me pediram lá no grupo. Depois a gente conversa um pouquinho sobre a prova. E se tiver mais alguma dúvida, a gente conversa também, tá? O primeiro pedido foi lista de calorimetria, exercício 7 e exercício 11. Então, deixa eu fazer uma apresentação aqui. Janela. Exercício 7. 7. Opa, o 7 dá trabalho demais. Muito complexo o 7. E temos também o exercício 11, que está aqui embaixo. Opa, exercício 11 também legal. O exercício 11 deixou umas questões ambíguas. Tá? Vamos também conversar o 11, tem muita teoria aí. Então, vamos começar pelo 7, que é mais cálculo e é menos interpretação. Então, vamos lá. Um recipiente cuja capacidade térmica é igual a 20 calorias por grau Celsius contém 100 gramas de certo líquido. O conjunto é aquecido a temperatura de 75 graus. Então, vamos entender primeiro. Eu tenho um calorímetro, ou um recipiente qualquer, que ele tem 100 gramas de um líquido. Acabou, é isso. Está lá numa temperatura que eu não sei qual é. Aí eu pego esse conjunto todo e coloco num forno, sei lá, faço alguma coisa e aqueço ele a 75 graus Celsius. Beleza, tranquilo. Em seguida, ele é colocado no interior de um calorímetro com capacidade térmica igual a 800 calorias por grau Celsius e que se encontra a 20 graus Celsius. E, além disso, ele ainda contém 300 gramas de água a essa mesma temperatura. Ou seja, o que aconteceu? Aí depois eu tenho um calorímetro. Imagina que eu tenho um becker com um líquido. Depois eu tenho um calorímetro que tem água dentro. E eu vou pegar esse, tá tudo a 20 graus. Aí eu vou pegar tudo isso, aquele material primeiro e colocar dentro deste calorímetro. Espero ocorrer o equilíbrio térmico e chega a 25 graus Celsius. Aí eu quero que determine o calor específico daquele líquido. Então, isso é uma forma de você começar a descobrir propriedades de materiais. Pessoal, eu estou apresentando aqui para vocês, né? Se por acaso acontecer de vocês não me ouvirem e quiserem fazer uma pergunta, não adianta escrever que quando eu estou apresentando eu não consigo enxergar vocês. Portanto, se alguém quiser falar, abre o microfone e fala aí, tá? Mas falar coisa legal. Tá entendido então o que aconteceu? Eu vou redesenhar isso aqui para vocês num outro lugar aqui. Espera aí. Para uma apresentação. E vamos voltar para outra apresentação. Está aqui. Vamos entender o que está acontecendo aqui no exercício. Lista 3, né? Vocês estão vendo aqui o que eu estou escrevendo? Sim, professor. Exercício, obrigado. Exercício 7. Joia. É só fazer uma perguntinha assim de técnica. Meu filho lá fora berrou mãe. Alguém ouviu? Eu não ouvi. Não, que bom. Não, é porque eu estou com o microfone aqui legal, ele é direcional e é justamente para isso, que eu dou aula do lado de uma janela, tem trânsito, passa ambulância, tudo. E legal, ele faz a função dele. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Tá. Exercício 7. O que tem no exercício 7? Vou redesenhar. Agora aprendi a fazer esse negócio aqui. E eu vou fazer. Tá. Ótimo. Estão vendo que eu estou desenhando, né, gente? Lindo, né? Olha. O cara tá ficando bom demais. Então, eu tenho um recipiente aqui, tá? Que ele tem uma determinada quantidade de líquido. Tá lá o meu recipiente A. Esse recipiente daí, de início, ele tem o quê? Ele tem 100
gramas de um líquido, que eu não sei qual é, e tudo isso aqui é aquecido até 75 graus Celsius, e a capacidade térmica desse negócio aqui é 20 calorias. Opa, apagar aqui para ficar bonitinho, né? 20 calorias por grau Celsius. O que quer dizer essas 20 calorias por grau Celsius? Para elevar a temperatura daquele copinho que está ali, daquele recipiente, 1 grau Celsius, eu preciso de 20 calorias. 20 calorias por grau Celsius, para cada grau Celsius. Aí, olha só, em seguida, vamos fazer um recipiente maior agora, né? Em seguida, eu tenho um calorímetro, bem maior. Ok. Voltamos aos pincéis. Continua enxergando, né, povo? Sim. Beleza. Opa, fiz besteira? Claro que eu fiz, está na borracha. Então vamos aumentar aqui mais um pouquinho. Aqui. Eita! Tava tão bonito, professor. Acho que eu vou fazer besteira. Não. Não, funcionou. Então, em seguida, eu tenho outro calorímetro. Alguém tem dúvida do que seja um calorímetro? Se tiver, fala. Se não, cale-se para sempre. Eu não sei o que é um calorímetro, professor. Que bom, alguém não sabe. O calorímetro é basicamente uma garrafa térmica. Tá? Ele isola o calor de dentro e de fora. Ele não deixa passar. Então, vou aumentar aqui minha parede do calorímetro. Agora vai ficar feio meu desenho. Tá? O professor é meio mão esquerda. Tá aqui, ó. Aqui é a parede do meu calorímetro. Eu espero que ele esteja fechado. Vou ver se eu fechei ele. Ô, droga. Ele fechei, só pintei o lado errado. Tá aí. Meu Deus do céu, esse professor tá ficando um artista plástico de primeira categoria. Então, olha só, o calorímetro, geralmente a garrafa térmica, para quem viu lá a aula, ele impede a passagem de calor de 3 formas. Quais são as 3 formas? Condução, convecção e radiação. Então, o calorímetro, ele barra essa saída por condução. Por quê? Porque geralmente aqui dentro, a garrafa térmica, ela tem um vácuo ali dentro. Então, a condução ela precisa de matéria. Não tendo matéria, não propaga por condução. Por convecção, ele não consegue passar porque o calorímetro ele fecha aqui. Então, as correntes de convecção vão manter isso aqui tudo à mesma temperatura. Então, não sai por convecção. E radiação, o que acontece? Geralmente, isso aqui é um material metálico espelhado, de forma que as ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho refletem e fica dentro. Por isso que você tem uma garrafa térmica, ela é de vidro espelhada, ela é dupla. Então, ali dentro tem baixa pressão, a gente não consegue chegar ao vácuo, mas tem baixa pressão, evitando com que o calor saia para o meio externo. Isso é um calorímetro. Muito falado também, muito conhecido como recipiente adiabático. Tá claro isso para vocês? Uhum. Melhorou, então? Ajudou? Sim. Beleza, show de bola. Então, vamos lá. Esse calorímetro aqui, ele tem uma capacidade térmica de 80 calorias por grau Celsius. Para eu aquecer ele, claro, vai ter uma tampa aqui, eu não vou botar agora. Para aquecer todo esse calorímetro aí em 1 grau, eu preciso de 80 calorias por grau Celsius. E dentro dele tem água, H2O, 300 gramas de água, né? E tudo isso aí está numa temperatura de 20 graus Celsius. Tá claro? Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu vou pegar... Não. Eu vou pegar isso aqui.
e vou colocar ele aqui dentro. Olha só, hein? Você não contava com a minha astúcia. Você não contava com a minha astúcia mesmo. Agora eu vou botar aqui, ó, a tinta. Tum. E ele entrou na água. Olha que lindo. Fala sério, gente. Você não esperava isso de mim, né? Nem eu. Ok. Botei isso aqui. Agora vou pegar isso tudo aqui e vou jogar para o canto. Vou jogar isso aqui para o canto. Vou botar aqui. Deixa lá no cantinho. Beleza? E vamos começar a trabalhar. Acho que é mais fácil selecionar. Vamos pegar os dados aqui, vamos organizar esses dados para a gente fazer o problema. Então, assim, já foi um problema entender o que está acontecendo. Ele é um problema grande. Mas vamos lá. A primeira dica que eu dou quando a gente vai trabalhar com calorimetria é fazer uma tabela. Vocês lembram que eu fiz isso para vocês? Lá no vídeo? Quem viu o vídeo? Quem não assistiu, gente, assiste o vídeo, porque nós vamos para a prova semana agora que entra. Essa semana, não. Essa agora nós estamos na 4ª semana, né? Então, semana que vem temos uma prova. Então, primeira coisa, os dados desse problema. Eu vou pegar esses dados e vou colocar numa tabela e vocês vão ver que essa tabela ela ajuda e fica bem mais simples. Vamos tentar fazer uma tabela aqui. Assim. Isto. Aqui, vamos lá. Então, são 4 de 5 linhas. Tentando, tá, gente? Não, errado. Deixa eu tirar, fazer assim. Tá bom. Dois. Três. 4. Tem que botar uma camisetinha. 3 e 5 aqui. Tá. Deixa eu ver. Perfeito. Agora, vou fazer linhas aqui. Isso é uma tabela. Ctrl Z. Vamos de novo a linha. 1. Gente, eu estou maravilhado com o que eu estou conseguindo fazer aqui. Vocês devem estar achando, é ridículo de fácil, professor. Mas para mim isso aqui é fantástico. Você não sabe como é que eu estou fazendo isso. Letra 1. Letra 2 e delta T. Perfeito, acabou a tabela. Tá. Vamos entender essa tabela aqui. Pincel. Ai, meu Deus, o que eu fiz aqui? Vamos lá. Vou botar outra corzinha aqui, que é para a gente diferenciar desse preto aí. Vou botar aqui. Tá. A primeira coluna é a coluna da massa. A segunda coluna é do calor específico. A terceira coluna da temperatura inicial. Depois a temperatura final. Depois a temperatura, o ΔT. Isso aqui eu estou seguindo a equação do calor, Q igual a mc ΔT. Essa é a equação fundamental da calorimetria. Então, primeiramente, eu vou botar aqui na primeira linha o calorímetro 1. Na segunda linha, eu vou botar o líquido que eu quero saber. Na terceira linha, o calorímetro 2. Na verdade, o primeiro nem é calorímetro, o primeiro é um recipiente qualquer. Tá?
E aqui H2O, que é a água que eu tenho ali. Deixa eu apagar aqui e botar recipiente, que fica melhor. Pronto. Tá. O recipiente, eu não sei a massa e nem o calor específico, mas eu sei o valor da sua capacidade térmica, assim como aqui no calorímetro. A capacidade térmica envolve já MC, portanto, eu não vou colocar isso lá. Não tenho a massa, mas eu tenho a capacidade térmica. A capacidade térmica do recipiente 1 é 20. A capacidade térmica do calorímetro é 80, se vocês lembram. Qual é a massa de líquido que eu tenho? Massa de líquido que eu tenho é 100. Isso aqui é o que eu quero descobrir, X. A massa de água é 300 e o calor específico da água é 1, que isso é um valor tabelado. Só dá um ok para mim se vocês estão ouvindo, está tudo ok. Tudo ok. Beleza, obrigado. Então, olha só, agora temperaturas. Eu sei que esse aqui começa com 20 graus, 20 graus. Todo o conjunto termina com 25 graus. E esses dois aqui, eles começam com que temperatura? 75. Que, inicialmente, eles estavam uma temperatura, provavelmente temperatura ambiente, eu não sei, mas ele foi aquecido a 75. E depois de estar a 75, é que ele entra no recipiente. Portanto, o experimento começa quando eles estão a 75 graus Celsius. Meu ΔT, 75 menos 25 vai dar quanto, povo? Desculpa, errado. 25 menos 75, que ΔT é temperatura final menos inicial. Então, esses dois têm uma variação de menos 50. Ele baixa 50 graus. E esse aqui sobe 5 graus. Final menos inicial. Ótimo. Agora eu vou montar a outra equação. Aqui. Opa. Que a soma do calor é igual a zero. Isso é como se fosse o princípio de conservação de energia. Calor recebido mais calor cedido igual a zero. Eu não sei quem é recebido, quem é cedido. Mentira, eu sei, né? Dá para ver que esses dois aqui estão quentes, estão cedendo calor. Esses dois aqui estão frios, estão recebendo calor. Mas eu não preciso saber disso. Basta eu saber que alguém está dando, alguém está recebendo. Então, a soma do calor, eu vou pegar o quê? Eu vou pegar aqui, ó, pegar essa equação, mais essa equação, mais essa equação. Vou fazer linha por linha. Então, como é que fica? Eu tenho, vou fazer devagar aqui, o calor do recipiente mais o calor do líquido mais o calor do calorímetro mais o calor da água igual a zero. Calor do recipiente, MC ΔT. MC é 20 vezes menos 50. Calor do líquido é mais 100 vezes o X, que é o calor específico que eu quero saber, bota X ou C, não faz, tanto faz, vezes menos 50. Mais o calor do calorímetro 2. MC é 80 vezes 5 mais 300 vezes 1 vezes 5. Eu acho que aí ficou ruim de entender. 300 vezes 1 vezes 5 igual a zero. 20 vezes 5 vai dar, oh meu Deus, menos 1000. Mais 100 vezes 50 vai dar 5.000. Desculpa. Menos 5.000. 5.000 C. É 100 vezes C vezes 50. Vai dar menos 50. Menos 5.000 C. Mais
80 vezes 5 vai dar 400, mais 300 vezes 5, 3 vezes 5, 15, e mais 2 zero, igual a zero. Perfeito. O que eu tenho que fazer aqui? Eu estou querendo descobrir o valor de C. Então, este termo daqui, eu vou jogar para o outro lado. E aí, a minha equação vai ficar da seguinte forma. 5.000 C é igual a 1.500, vou botar em ordem aqui, 1.500 mais 400 mais, menos 1.000. Então, olha só, esse aqui eu passei para o outro lado, o resto mantém o sinal, só ficou a disposição ao contrário. Vamos vir para cá. Então, eu tenho aqui 5.000 C é igual a 1.500 mais 400 dá 1.900. Vamos lá botar 1.900 menos 1.000. Eu tenho 5.000 C é igual a 900. Logo, o meu calor específico vai ser 900 dividido por 1, 2, 3. Isso aqui vai me dar o meu calor específico, sendo 0,18 calorias por grau Celsius. Ok, povo? Alguém não acompanhou? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta, por favor? Tudo certo, prof. Tudo certo? Deixa eu só escrever aqui para ficar bonitinho. Opa. 0,18. Ficou ruim igual, né? Tá horrível, mas deu para entender. Tá, então voltamos lá no... Deixa eu parar aqui, tá? Voltamos aqui em vocês. Não. Acho que é esse aqui que a gente estava vendo. Exercício 7. Eu botei o resultado aqui, ó, tá? Para vocês. Ok, tudo tranquilo. Vamos ao 11. Posso ir para o 11? O 11 é longo. O 11 suscita aqui alguma coisa estranha. Bom. Estamos vendo aqui um gráfico. Tá? Esse aqui foi na Universidade Estadual, não sei o que, S da Bahia. Então, temos um gráfico aqui de pressão por temperatura. Isso aqui é um diagrama de fase, ou parte do diagrama de fase. Para quem não viu o diagrama de fase, é bom dar uma olhadinha lá nos vídeos, tá? Esse diagrama de fase, ele vai basicamente mostrar para vocês como é que funciona as mudanças de estado de uma substância. Meu Deus, estou aqui. Deixa eu parar aqui. Preciso fazer mais ou menos explicar o que é um diagrama de fase ou não? Eu passo direto. Vocês que mandam. Querem que eu dê uma explicadinha rápida? Pode dar sim. Ok. Então temos aqui, ó, o diagrama de fase é isso aqui, gente. Vamos lá. Diagrama de fase, eu tenho. Imagine que são linhas retas. Pressão e temperatura. O diagrama de fase, ele faz isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui, aumenta. Assim. Acho que é isso.
estão vendo a apresentação, né? Sim. Tá, imagina que isso aqui é um Y. Tá muito mal feito. Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu tentar melhorar isso aqui. Não ficou melhor, mas... líquido, apertou, vira sólido. Então aqui, esse lado de cá representa sólido. Esse meio aqui representa líquido. E esse meio aqui representa gás. Aqui temos uma temperatura e uma pressão. Temperatura e uma pressão. Nesta pressão aqui, ó, vamos mudar aqui. Esta região aqui, vermelho, se ele estiver nessa temperatura e nessa pressão, a minha substância é sólida. Se a minha substância estiver compreendida dentro deste lado amarelo aqui, ó, a temperatura aqui, e nessa pressão aqui para cima, a minha substância é líquida. E se ele estiver compreendido nessa outra região toda aqui abaixo, ó, acima dessa temperatura e abaixo dessa pressão, ele é gás. Ah, mas se ele estiver numa pressão maior, se estiver em outra temperatura, ó, o diagrama indica isso. O que que acontece? Essa linha desse ponto até aqui é a divisão de líquido para gasoso. Essa daqui é a divisão de sólido para líquido e assim sucessivamente. Então, vamos supor que eu tenho uma substância que está... Deixa eu tirar um pouco dessa rabiscaceira daí. Tá. Vamos supor que eu tenho uma substância aqui, que está aqui. Tá? O que que eu faço? Eu estou aqui, eu estou na mesma pressão ambiente, eu só aumento a temperatura. Ele vai de sólido para líquido, de líquido para gás. É isso que acontece. Mas o que determina o estado físico da matéria não é bem isso, ou não é só isso, não é só a temperatura, é a pressão também. Então, eu posso pegar esse corpo daí e passar ele do estado sólido para líquido, simplesmente mudando a sua pressão. Mantém a temperatura, isso aqui é uma reta vertical, tá? Eu mantenho a mesma temperatura, e se eu for apertando ele, comprimindo ele, de gás ele vira líquido, de líquido ele vira sólido. É assim que funciona. Esse é o diagrama. Então, para eu mudar o estado da matéria, eu posso dar calor, ou retirar calor, ou eu posso mudar a pressão. Até aí está lindo e maravilhoso, tudo funcionaria assim. Porém, tem a água. E a água não funciona assim. A água funciona um pouco diferente. A água tinha que ser diferente, graças a Deus, né? Temperatura e pressão. Aí a água vem e faz isso aqui, ó. Ela muda. Isso quer dizer o seguinte, aqui é sólido, aqui é líquido, aqui é gás. Veja, um líquido, se eu aumentar a pressão, ele passa para sólido. O sólido, se eu baixar a pressão, ele vira líquido. A água não. Em uma determinada situação, se você pressionar o gelo, ele fica líquido. Se você diminuir a pressão em cima da água, ela vira sólida. Aqui é fácil, né? Diminuiu a pressão, a água vira gás. Aumentou a pressão em cima do gás, ele vira água como qualquer outra substância. Mas é a partir deste ponto aqui que as coisas mudam. Este ponto aqui é o mesmo. É conhecido como ponto triplo ou ponto tríplice. Veja, aqui eu tenho líquido, aqui eu tenho sólido, aqui eu tenho gás. Em cima desta linha daqui, eu tenho sólido e líquido. Então a água fica tipo uma margarina, uma pasta. Não. Quando você pega um copo d'água, enche de gelo e mistura, o que acontece? O gelo está a menos 4 graus, menos 5 graus ou menos 17 graus, depende do freezer ou geladeira que você tem. Quando você joga na água, a água está a 20 graus Celsius. Você vai refrigerando essa água vai baixando a temperatura que ela cede calor para o gelo vai derretendo. Então tem um momento em que você tem ali aquele líquido em torno de 0 graus. Não é 0 graus. Por quê? Porque a água não é água pura. Você sempre tem alguma coisa misturada. Qualquer coisa que a gente misture na água, você muda o ponto de fusão, você muda as características, muda a solubilidade. Por exemplo, botou sal, botou açúcar, ele vai ferver ou vai congelar em pontos diferentes.
Então, toda vez que você misturar a água ou alguma coisa, é aquilo ali que vai mudar esse ponto daqui. Ele muda para outra situação. Tá? Mas a curva não muda, a curva é a mesma, só vai variar um pouco. Então, olha só, alguém já pegou um gelo, botou na boca e deu aquela apertadinha, toda criança gosta de fazer isso, né? E aperta e ele derrete. Por quê? Porque você aumentou justamente a pressão em cima dele. Você botou o gelo aqui, apertou ele, ele virou líquido. Pô, que interessante, professor, esse negócio. E a gente sabe que existe um outro detalhe aqui. Quando a água está congelando, a gente vai resfriando a água, ela vai encolhendo, como qualquer outro corpo, ele vai encolhendo. E depois, quando chega em 4 graus até 0, ela começa a expandir. Então, ela tem um comportamento anômalo. Tá? Eu não vou saber te dizer exatamente qual é a temperatura aqui do ponto tríplice da água, nem a pressão, mas isso está lá no vídeo que eu botei para vocês. Tá? Não lembro isso aí de cabeça, não. Eu sei que é uma pressão bem baixa, a temperatura também é bem baixa. Para a gente ter, neste ponto aqui, ó, aqui a gente tem sólido e líquido. Nessa situação aqui, numa pressão ambiente, seria... Eu vou pegar aqui em azul. Ó. Vamos supor que aqui seria a pressão ambiente. Olha, nem acredito que fiz uma linha quase reta. Aqui seria o 0 grau. E aqui seria 100 graus. Na pressão atmosférica. Então, aqui vai de 0 a 100, em cima desta linha azul. Se você mudar a pressão, vai mudar os pontos de fusão e o ponto de vaporização. Se você baixar a pressão, também diminui. Tá claro isso? Então, você vai alterando isso aí conforme o que você quer fazer com a água ou com qualquer substância. O que mais que eu posso falar por aí? Então, neste ponto aqui, você tem água no estado sólido, líquido e gasoso. Por isso que ele é considerado, chamado de ponto tríplice ou ponto triplo. O que você tem que entender deste gráfico? Primeiro, que a água tem um comportamento diferente das outras substâncias. Tá? E essa transição aqui, quando aperta e quando solta, o que acontece com ela? Bom, visto isso, já dá para a gente entender como resolver a questão 11. Vamos parar aqui a apresentação. Para o compartilhamento. Vamos compartilhar agora a questão. Ok. Agora, ó, estão vendo? Alô? Galera? Alô? Sim, Tem dá problema. pra ver. Tá. Sim, estamos sim, estamos Meu sim. Deus, senti agora que eu estava abandonado. Meu Deus. Então, observa aqui, pessoal. Nós temos aqui pressão, temos aqui temperatura. 760 milímetros de Hg é pressão atmosférica. Aqui, 0 graus. Olha o que eu falei. Na pressão ambiente, na pressão atmosférica, em 0 graus Celsius, ocorre sólido e líquido. Para cá é fusão, para cá é congelamento ou solidificação. Tranquilo? Entendemos esse gráfico aqui? O que acontece se eu passar... Deixa eu ver se... Opa! Ai, meu Deus. O que acontece se eu passar daqui para cá? Ó? Se eu pegar aqui, ó, eu estou nessa posição. Eu estou nessa posição aqui. Tá? Essa temperatura, nessa pressão aqui, e eu aumentar a pressão, a água vira líquida. Desculpa, a água vira líquida. O gelo fica líquido, ele entra numa fusão. Ele funde. Funde? Ele descongela. Fusão. Isso, fundiu. Ele vai fundir, vai virar água. Se eu tenho água aqui e baixar a pressão neste ponto aqui, ele vira gelo. Tá? Então, olha, eu estou mudando o estado da água, de água para gelo, sem mexer na temperatura. Tá? Entendemos mais ou menos esse gráfico aqui. Perfeito? Então, vamos agora entender as questões. Tem ambiguidade aí nessa questão. A mudança do estado sólido para o estado líquido e desse para o estado sólido é denominado processo de fusão ou congelamento, dependendo do sentido em que acontecem as mudanças. Então, fusão, fundiu, virou água, o gelo virou água. Congelamento,
ou solidificação, ele está indo no outro sentido contrário. Tá. Nesses processos ocorre consumo e perda de energia. Ele já está dizendo que ocorre o consumo e ocorre a perda. Tá? Então, porque às vezes a gente acha assim, porque lá na questão dizendo perde energia. Não, não perde. Mas ele está dando como conceito na questão que ele perde energia. Na verdade, está cedendo energia. O gráfico representa esses fenômenos obtidos a partir de experimentos com água pura. Olha o detalhe, água pura. A análise do gráfico associado a alguns eventos permite corretamente concluir. Então, vamos lá. Água gelada, no interior de uma garrafa fechada, chega a se solidificar quando a garrafa é aberta, porque a pressão no interior diminui até representada em um estado do ponto situado na região correspondente ao sólido. Vamos entender devagar. Temos água gelada, está dentro da garrafa. Ela vai se solidificar quando eu abro a garrafa. Por quê? Porque a pressão que estava ali dentro, ela vai diminuir, ela vai cair, até representada em um ponto situado numa região correspondente ao sólido. Então, eu estou com a pressão, a água está aqui nessa temperatura, tá? Vamos supor que está aqui, ó, zero está aqui, ela está aqui, abaixo de zero. É o que acontece às vezes com refrigerante, com a cerveja, né? Ela está aqui. Lá dentro está uma pressão alta, né? Então, olha só, ela é líquida, está abaixo de 0 graus, tá? Abaixo de 0 graus aqui, e está numa pressão mais alta. Então, ela é líquida, tranquilo, normal. Quando eu abro a garrafa, o que acontece? A pressão cai para a pressão atmosférica. Só dá um ok se vocês estão entendendo o que eu estou falando. Não adianta escrever, povo. Tá? Não adianta escrever, porque quando eu apresento aqui, eu não enxergo a outra tela. Então, ele está aqui, ó, mais uma vez, repetindo, abaixo de 0 graus, está aqui nessa situação, numa pressão mais alta, porque tem gás lá dentro. E por que, que a pressão está mais alta? Isso é importante. O que acontece? Você pegou a garrafa, botou no congelador, o que, que vai acontecer quando vai esfriando? A garrafa vai encolhendo, encolhendo, encolhendo. A água também vai encolhendo. E ela encolhe mais rápido. Mas quando baixa de 4 graus para 0 graus, a água começa a expandir. E de 0 graus para baixo, o gelo também dá uma expandida. O que acontece? A água cresce, em termos, né? Ela cresce, ela expande e a garrafa diminui. Por isso que as garrafas quebram quando estão no congelador. Dizem que ela estoura. Ela quebra porque ela vai arrebentando. E aí a pressão baixa. Quando a pressão baixa, aquele líquido que estava lá dentro, ele congela na hora. Mas vamos voltar para cá. Estamos lá com a garrafa de refrigerante, não vou falar em cerveja, né? Aqui, tudo menor. Eu abri a garrafa, a pressão dela caiu, desceu. Quando desceu, ela deveria ser sólida, mas ela não é sólida. São duas coisas que tem que fazer ela ser sólida naquele momento. Por quê? Porque, olha só, nessa temperatura e nessa pressão daqui, ela deveria ser sólida. Isso é chamado metaestado. Ela está instável ali. Ela baixou. Ela tem que ser uma coisa, mas é outra. Ela não está legal ali onde ela está. Então, o que acontece? Se eu pegar um canudinho e enfiar dentro da garrafa, eu congelo. É como se, não estou dizendo que é como se as moléculas entenderem que tem que ser sólida, chega um sólido e fala, eu vou ser sólido igual. Então, tem vários vídeos na internet, bem bacana, mostrando que o cara abre a garrafa e enfia um canudo, e a partir do canudo, a água começa a se solidificar. Não sei se é água, cerveja ou refrigerante que eles mostram nesses vídeos. Então, é um processo interessante. Outro processo que você pode dar, um choque mecânico. Você sacudiu a garrafa, ela congela. Então, você pegou a garrafa com todo cuidado lá do congelador, ainda está líquido. Você abriu ela, ela ainda está líquida. Você abrir com cuidado. No momento em que você vira a garrafa, ou você sacode, virou, ela vai fazer um movimento, vai dar um choque mecânico, ela congela. Então, assim, é engraçado você ver as pessoas pegam, muito comum ocorrer em cerveja. Não pega no meio, porque no meio você pega, é um choque térmico. Olha, se você ficar ali segurando, pode até ser que seja, mas o vidro é um isolante térmico. Então as pessoas pegam no gargalo, com carinho. Se você pegar a garrafa devagar e virar ela num escoamento, que a gente chama de escoamento lamelar, ou seja, sem fazer aquelas
borbolha, blup, glup, né? Ela vai caindo no copo devagarzinho, descendo, ela não congela. Muitas vezes você vira ela, está líquida, bate no copo, ela congelou. É por causa desse fenômeno. Tá claro para vocês, então, o que acontece com a água? Então, vamos voltar lá. A água gelada no interior da garrafa fechada, ela vai se solidificar quando a garrafa é aberta. Perfeito. Porque a pressão no interior diminui até representada num ponto situado na correspondência sólida. Tá? Então, ela baixou aquela reta e foi para o sólido. Tá correto? Tá correto. Tá? Mas não está totalmente correto porque falta o quê? Dá um choque nela. Tá? Isso aqui pode ser considerado correto? Pode. Mas ainda falta um detalhezinho. Mas está correto. Quantas vezes você abriu a garrafa e pum, ela congela. Tá? Mesmo porque ali tem um choque mecânico. Vamos para a segunda. O consumo e a perda da quantidade de energia, ou seja, consumir, ganhar ou perder energia, durante o processo da mudança do estado físico da água de sólido para líquido e deste para sólido, ou seja, quando você está derretendo o gelo ou congelando a água, eles possuem, ou seja, a quantidade de energia empregada neste processo tem o mesmo valor numérico. Então, isso aí está correto. Por quê? Lembra lá quando a gente fala em calor latente de fusão e calor latente de solidificação. Veja que o calor latente de fusão é menos 80 calorias por grama na água. O calor latente de fusão é 80 calorias por grama na água. E o calor latente de solidificação é menos 80 calorias por grama. Então, isso aí está correto, porque os valores são o mesmo. Você congelar 1 grama de água e descongelar 1 grama de água é o mesmo valor, só muda o sinal. Tá? O valor numérico é o mesmo. Tá claro? Então, vou ler de novo. O consumo é a perda da quantidade de energia durante o processo de mudança de estado físico. Então, a quantidade de energia que você vai ter quando muda de sólido para líquido e líquido para sólido possui o mesmo valor numérico. Ou seja, é 80 e 80 por grama. Esse aqui está perfeito. O de cima está correto? Opa! Oh, meu Deus. Ah, está aqui. Peraí. O de cima está correto? Esse aqui está correto? Sim, está correto. Mas falta um detalhezinho. Falta um detalhe. Porque quando é que ele muda? Quando tem um choque mecânico ou um choque térmico, aí vai ocorrer isso. Aqui a questão está perfeita, é impecável. Beleza, então essa aqui está melhor do que a outra. Essa aqui está correta. Muitas vezes na prova vestibular você tem que ver, não, isso aqui está bom, mas aquele ali está melhor, então vou naquele. Como esse aqui não é verdadeiro e falso, se fosse verdadeiro e falso, eu consideraria a primeira correta, tá? E aí poderia, mas deu ambiguidade. Bom, aí você pode recorrer numa questão de vestibular. Tem essas coisas também. Bom, impurezas solúveis presentes na água à pressão atmosférica não causam modificações no ponto de fusão e de congelamento da água. Errado, a gente sabe que isso ocorre sim, tanto é que o que eu faço quando eu quero derreter o gelo? Eu jogo sal. O sal vai fazer o gelo derreter mesmo abaixo de 0 graus. Então, quando eu quero gelar algo muito rápido, eu vou lá no tanque ou em algum lugar, encho de gelo, boto água, eu jogo sal na água. Para quê? Que nem água do mar. Né? Você tem água ali abaixo de 0 graus. Então, quando você coloca impurezas, substâncias que são solúveis, estão dentro da água, ela se mistura à água, ela vai mudar o ponto de fusão, até mesmo o ponto de evaporação da água também vai mudar. Tá? Se você botar sal, ela não ferve mais a 100, se eu não me engano é 108 graus Celsius. O ponto de fusão da água aumenta com o crescimento da pressão. Que bom que estamos aqui do lado do gráfico. Aqui está o ponto de fusão da água. Se eu aumentar a pressão, o que acontece com o ponto de fusão? Ele baixa. Veja, ó, eu estou aumentando a pressão aqui, essa retinha daqui, e a temperatura está caindo. Então, essa aqui está totalmente errada também. E aqui é uma questão também interessante. Os patinadores deslizam com facilidade sobre o gelo. Por quê? Após exercer pressão sobre este, transforma-o em líquido. Perfeito. Aí está perfeito. Estado físico em que permanece. Aí estragou. Porque ele permanece por um pouco tempo. Tanto é que você vê o patinador no gelo, ele está ali
quando o patins passa, ele faz um risco, né? E rapidamente ele congela. Tá? Então, até aqui, ó, isso aqui está correto. Mas essa outra parte daqui, ele não permanece. Ou, se ele poderia colocar, permanece por pouco tempo. Aí estaria correto. Tá? Mas isso aqui estragou a questão toda. Então, isso aqui é errado. Nessa questão, há uma ambiguidade aqui. Eu daria certo como esta daqui, porque essa daqui está mais clara. E essa daqui me falta ainda um toquezinho, dizer que ele vai mudar devido tal ou qual circunstância. Mas ela também está correta, tá? Mas essa aqui está impecável. Perfeito? Se fosse verdadeiro e falso, daria verdadeira primeira. Como é para assinalar a correta, assinala só a segunda. Professor, no vestibular, o que eu faço? Assinala a segunda. E se lá no vestibular recorrem? É o que tem que ser feito. Aí a gente monta um projetinho, um programinha lá para recorrer. Feito isso, vamos para a questão. Meu Deus do céu, já foi a aula quase toda. A questão 8 da lista 4, eu vou manter aqui. Está aqui, a questão 8 da lista 4, esta questão aqui, tá? Que não foi esse pedaço aqui para vocês. Então, vou analisar rapidamente ela. Desculpa, voltando. Todos assistindo ainda? Só dá um ok. Ok. Beleza. Ninguém dormiu, ninguém morreu, ninguém fugiu. Então, temos lá. A questão 8 é a seguinte. As máquinas térmicas são dispositivos que operam sempre em ciclo, isto é, retornam periodicamente às condições iniciais. Ela volta à condição inicial. Olha só, isso é importante, porque ela tinha PVT inicial e ela volta para PVT inicial. Então, ela volta à condição inicial. Isso é interessante, vai responder algumas coisas já ali embaixo para a gente. Uma maneira de estudá-las é por meio de transformações que ocorrem dentro desses ciclos, representado por um gráfico do comportamento da pressão de um gás de trabalho em função do volume ocupado. Esses ciclos aí são os ciclos de Carnot. Está lá também no vídeo. O gráfico a seguir representa um ciclo de uma máquina térmica realizado por um sistema gasoso. Então, ele sai do A, vai para o B, vai para o C, vai para o D e volta para o A. Perfeito. Vamos lá. Deixa eu ver aqui onde é que eu não estou perdido. Tá. De A para B ocorre uma expansão isobárica? De A para B ocorre expansão? Sim, porque olha só, ele estava num volume aqui e veio para um volume maior. Teve uma expansão. Mudou a pressão? Não, não mudou a pressão. Então é isobárica. Fechou, a primeira está correta. Mas a primeira nem precisava dizer que todas as sentenças embaixo dizem que a primeira está correta. Então você não precisa nem ler, já pula. Ganha tempo na prova. Vamos ver se a número 2 está correta, professor? Vamos ver. De B para C, o trabalho motor é motor, ou seja, realizado pelo sistema. Perfeito, olha só, que bacana. Quando a gente sabe que ele gira aqui, ó, a gente sabe que a área P vezes ΔV é o trabalho. Aqui dá uma área positiva. Quando é o contrário, a área é negativa. Aqui o trabalho, que é o resultante de toda esta área, o trabalho ele é positivo. Tá? Mas, na transformação de B para C, houve alteração no volume? Não. B tem este volume e C tem este volume. Foi uma transformação isovolumétrica. Se não tem variação do trabalho, porque o trabalho é P ΔV, se não tem variação no volume, não tem trabalho. Portanto, o trabalho é motor? Não, o trabalho é nulo. Ah, entendi. O trabalho é a área. A área dessa linha daqui é 0. Então, não tem trabalho. A 2 está errada. Então, essa aqui ó, já não pode. Nem essa daqui e nem essa daqui. Só sobrou, olha só, estou numa prova. Eu sei que a 1 está correta. Eu tenho que ver agora o quê? Só me sobra a questão, a letra C, saber se a 4 está correta. Depois a gente analisa. Bom, vou analisar a 3 logo. A variação de energia interna do ciclo ABCDA é positiva? Não, porque ela sai do estado inicial e volta para o mesmo estado. Não houve variação. Beleza, bacana. O que é positivo aqui é o trabalho. Tá? Trabalho. No ciclo fechado ABCDA, não há variação de energia interna. Perfeito, ótimo. Então, pode ser essa daqui, calma. E o trabalho total é nulo. Errado, porque o trabalho é esta área daqui, P ΔV. Então, está errado. Só sobrou a afirmativa número 1.
Essa daí vocês não precisam fazer, entregar, ou se quiserem entregar também não tem problema, mas como não foi lá, essa parte aí das afirmativas foram suprimidas da prova da lista de vocês, pode pular, vocês entregam uma a menos, tá? Deixa eu parar a apresentação aqui e voltar para conversar com vocês. Voltei à Terra. Nossa, ainda tem gente aqui, várias pessoas, que legal. Maneiro, gente. Povo, então, mais alguma dúvida que a gente possa comentar? Se quiserem que resolva o exercício, pede ali no grupo que eu vou fazer para vocês, tá? Só me pediram esses 3 exercícios aí ali no grupo. Voltando. Prova semana que vem. Eu já sei até qual é a resposta, mas eu tenho 2 opções. Uma, a primeira opção que eu tenho com vocês é pegar um horário de 2 horas de vocês e colocar as questões ali e abrir a prova vocês fazerem naquele horário de manhã. Que eu acho que de manhã ninguém está trabalhando, ninguém tem nada, né? É isso, né, povo? De manhã todo mundo focado em aula. Só na escola. Se calam, consente. É isso mesmo, então? Posso marcar um dia, então, para a gente fazer a prova? Nem vou para a segunda opção. Tá. Nem vou para a segunda opção. A segunda opção seria abrir a prova. Volto a perguntar. Alguém tem problema de horário na manhã para fazer a prova, sim ou não? Está trabalhando, fazendo algum estágio, alguma coisa? Não, né? Bom, fala, Ulisses. Eu só não consigo às quartas e sextas a partir das 10h15. A partir de 10h15. Tá. Até o meio-dia. Tá. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou botar as opções de horário para a gente fazer prova na quinta-feira, então. Tá? Eu vou ver. Aí, boto lá. Show. Se alguém tiver com um choque de aula, alguma coisa, avisa. Tá? Mas, a princípio, eu vou botar na quinta-feira. E se não der pra fazer semana que vem, a gente pode jogar para segunda ou terça da outra semana. Vida que segue. Tá? Então, eu vou botar as opções ali. E se alguém tiver algum problema, eu vou tentar mudar a estratégia. Tá? Então, eu vou lançar lá os horários. O que compreende a prova? A prova são essas 4 primeiras listas. Não liberei mais lista nenhuma, nem nenhuma matéria. Eu vou liberar semana que vem. Tá expirado o link do Meet no Classroom? Ué, que estranho, eu entrei pelo Classroom. Mas tudo bem, eu já vejo isso aí, tá? Não sei como é que você entrou, Henrique, mas eu vi por ali. Mas depois a gente vê. Se for o caso de renovar, não sei como é que faz isso. Acha que algumas pessoas trabalham no I4. Então, tem que ver isso. A outra opção era abrir a prova e deixar o dia inteiro a prova, mas isso é mais complicado. Tá, então eu vou botar os horários ali. Se tiver alguma complicação, vocês me falem e tudo certo.